tipo de cristão, o cristão que fica de mimimi pra cá, mimimi pra lá, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou melhor que você, eu tenho esse dom, eu tenho aquele dom, eu sou maior porque eu tenho cargo, porque eu não tenho, porque você tem, porque é blá blá blá. Por acaso, Cristo foi dividido em várias partes? Eu achei incrível a desenvoltura de Paulo ao falar com essas pessoas aqui da igreja de Corinto. Porque vários livros que, se você for ler e estudar sobre falar com pessoas, como falar em público, ou como se relacionar com as pessoas, diferentes tipos de pessoas, um dos critérios é esse, de sempre elogiar a pessoa antes de dar bronca, antes de fazer uma crítica, antes de questionar, tá? Chega e elogia a pessoa, né? Ah, então, ó, o que Paulo vai fazer aqui. Cara, olha só, escrevendo as cartas ali. Vocês são incríveis, minhas palavras, tá? Vocês são incríveis, vocês têm vários dons, vocês têm dons de várias espécies e Deus não tem negado pra vocês nenhum tipo de dom. Isso é maravilhoso, isso é incrível. E aí ele segue falando que eles foram enriquecidos com dons, que o dom de anunciar o evangelho, o dom da sabedoria, a mensagem de Cristo tá tão firme em vocês, pessoal, vocês não têm deixado de receber nenhum tipo de dom. E aí vai elogiando eles, falando sobre os seus dons e dando corda, dando corda. Porém, todavia, no entanto, depois dos elogios, vem a chuletada, né? Que aí ele fala assim: porém, irmãos, eu peço pela autoridade de Jesus Cristinho que vocês parem de ficar de briguinha entre vocês. Eu tô sabendo, chegou nos meus ouvidos aqui, ó, passarinho me contou, fofoqueiros me contaram, que tem briga no meio de vocês. Vocês estão brigando, vocês estão discordando de coisas, vocês estão em vários pensamentos. Ou seja, de um lado vocês têm vários dons, vocês estão abençoados, vocês são cheios da graça de Deus. Agora, por outro, vocês não têm maturidade emocional e não sabem conversar entre si, se entender entre si e ter um pensamento só, que é o que deveria estar acontecendo pelo fato de sermos uma igreja, estarmos unidos no mesmo propósito em Cristo Jesus. E aí não, e aí fica um de mimimi aqui, um de mimimi lá, que fique claro que eu não tô indo direto pra ninguém, é a Bíblia que tá falando isso, tá? Então vocês ficam aí com várias conversinhas, um falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, como se realmente quem tivesse morrido por você tivesse sido Paulo ou Apolo, como se realmente quem tivesse feito sacrifício por você tivesse sido um ou outro, quando na verdade nós deveríamos estar aqui focados no mesmo intuito, que é entender que fomos chamados para uma maturidade espiritual. E aqui o ponto central é que se você conseguir pegar os detalhes aqui, você consegue perceber que esse tipo de cristão, o cristão que fica de mimimi pra cá, mimimi pra lá, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou melhor que você, eu tenho esse dom, eu tenho aquele dom, eu sou maior porque eu tenho cargo, porque eu não tenho, porque você tem, porque é blá blá blá, está relacionado com a imaturidade emocional. Ou seja, imaturidade emocional anda junto com imaturidade espiritual. Porque se eu não tenho o domínio das minhas emoções, se eu não sou realmente madura emocional, eu vou atribuir essa imaturidade para todas as áreas da minha vida, inclusive para a espiritual. Porque aí eu tenho o dom de cantar, eu não tenho, tá? Mas aí porque eu me acho muito melhor do que a fulaninha que não tem, e automaticamente eu sou a maioral. Mostrando totalmente o tamanho, a imensidão da minha imaturidade emocional e espiritual, onde eu preciso elencar os meus dons, onde eu preciso me colocar em um pedestal de maioridade dos outros, né? Sou maioral, para me sentir aceita, para me sentir melhor, para me sentir realmente espiritual, para me sentir pertencente a um evangelho cheio de mimimis, cheio de crentes, criaturas que são imaturas e que através dessa imaturidade acabamos ferindo os novos na fé. Por isso que nós temos que ter cuidado com essas crenças que nós carregamos, com essas crenças que aprendemos e vamos reproduzindo, de que somos medidos através dos nossos dons, que somos medidos através dos nossos cargos, que somos medidos através disso, daquilo, daquele outro, quando na verdade nós somos chamados para produzir frutos. E o evangelho que Cristo nos chamou para seguir e trouxe, nos mostrou com exemplos, não é um evangelho de divisões, não é um evangelho de panelinhas, não é um evangelho cheio de frustrações emocionais, mas é um evangelho que gera comunhão. Quando eu entendo isso, eu paro e percebo aqui, ó, na igreja de Corinto, eu aprendo com eles que eles estavam realmente competindo entre si
por um ter o dom melhor que o outro, e eles estavam gerando esses vínculos apenas com as suas panelinhas ali. Então, quem me apoia fica comigo, quem não me apoia pode ir para outra panelinha lá. E aqui a gente aprende que o evangelho verdadeiro não é esse aí, não. O evangelho verdadeiro, ele traz comunhão. O que a igreja de Corinto estava tendo como crenças, as suas crenças, que são disfuncionais? E aí você lembra que eu sempre falo que os nossos pensamentos, as nossas crenças, né, os nossos pensamentos, eles geram emoções e essas emoções geram comportamentos. Eles estavam se achando realmente, o meu dom é mais importante, o fulano, né, o outro, eu sou menos usado, então logo eu sou menos amado, ou, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E isso tudo gerava o quê? Apenas competitividade e divisão, que era realmente o que Paulo aqui estava combatendo. Então, ele chega, ele elogia, porque tem realmente algo bom ali, algo positivo, os dons que eles estavam recebendo de Deus, mas ao mesmo tempo eles estavam enterrando tudo isso, eles estavam desperdiçando esses dons, causando divisão entre eles mesmos. Ou seja, psicologicamente eu preciso identificar quais são esses pensamentos hoje, para nós hoje, que nos fazem agir dessa forma. O que está me levando a pensar que eu sou medida pelo meu dom, ou que se eu não fizer tal coisa eu não sou amada, ou o fulaninho que canta melhor que eu é mais abençoado, sabe? Quais são os pensamentos que estão sendo causadores desses meus comportamentos disfuncionais? Eu preciso entender que cada dom, ele vem de Deus. O meu valor, ele não está na minha performance. Ele está na minha identidade em Cristo. Quem realmente eu sou em Cristo Jesus. E que nós somos um só corpo. Nós somos um em Cristo Jesus. E que cada um de nós tem uma função. Então que realmente os meus dons, que são diferentes dos teus, que são diferentes da Maria, que são diferentes da fulana, que nós venhamos a entender que todos esses dons se unem para uma função de servir a Cristo Jesus. Que eu não sou melhor que você não é melhor que eu não sou melhor que ciclano. Não existe isso. Nós somos um em Cristo Jesus. E nós temos as nossas particularidades. Mas que realmente essas particularidades, elas não venham ser usadas com imaturidade emocional, gerando divisão no meio da igreja, gerando panelinha no meio da igreja, porque esse não é o evangelho, não foi para isso que nós fomos chamados. Nós somos um só em Cristo Jesus. E dessa forma nós conseguimos ter mais equilíbrio, menos comparação e mais cooperação na obra de Deus. Deus não quer apenas uma vida cheia de dons. Deus não quer apenas os seus dons. Deus quer os seus frutos. Deus quer os seus frutos. E os frutos é que realmente mostram a nossa maturidade. Através dos nossos frutos é que nós seremos conhecidos. Reflita, eu valorizo quem eu sou para Deus ou o que eu faço em nome de Deus para Deus? 2. Eu me comparo com o outro ou eu celebro o dom que o outro tem? E a principal, a minha fé me aproxima das pessoas ou me distancia delas?